Olá, pessoal. Bom dia para vocês. 7 horas da manhã em ponto. Hoje é dia 8 de outubro de 2025. Vencemos o primeiro terço aí do antepenúltimo mês do ano. E estamos que estamos em direção ao Natal e ao Réveillon, né? O mundo virou uma correria. Os dias parecem que voam, né? Pelo menos para mim aqui. Não sei se esse é um efeito da idade. A gente começa a perceber o tempo de uma outra forma. Mas se você não chegou aos 64 ainda, eu recomendo a você que a quietude dos dias, aí pelos 30, 40, é muito mais tranquila do que agora, né, nessa etapa da vida. Muita gente fala erroneamente que é a melhor idade. Melhor idade porque o cara que falou isso não ficou velho ainda, né? Bom, pessoal, vamos lá começar o nosso programa hoje. Nós estamos aqui girando em torno da expectativa lá em Brasília da aprovação, ou pelo menos da votação, né, da IOF, que vai majorar os impostos e contribuições cobrados de alguns segmentos da economia para financiar o funcionamento da máquina pública brasileira. Hoje é o último dia. Se essa MP não for aprovada hoje, ela vai entrar em desuso e o governo vai se ver em maus lençóis, porque com a tributação, principalmente das fintechs, né, vai ser possível cobrir aí um déficit estimado em 17 bilhões de reais. E dinheiro que foi aplicado em programas sociais e no funcionamento da máquina pública. Portanto, vai fazer muita falta se isso não acontecer. Ontem, numa sessão em que as coisas não foram fáceis para o governo, na comissão especial mista que analisa essa medida provisória, ela foi aprovada, mas passou por um tris, né? E a gente sabe que os ânimos para o governo não estão muito bons lá no Congresso Nacional, não, apesar das últimas conquistas, todas elas pautadas por assuntos de grande apelo popular, né? Então hoje é isso que nós temos, mas nós temos muito mais do que isso para vocês. Lá no Equador, uma comitiva presidencial foi recebida a pedradas, né? E o presidente Noboa, que é um presidente de centro-direita, disse que houve uma tentativa de assassinato e que o carro dele foi atingido, inclusive, por disparos de arma de fogo. Mas não aconteceu nada com ninguém, ninguém se feriu, ninguém se machucou. E apesar disso, o caso está sendo tratado lá como uma tentativa de assassinato do presidente da República. Fala-se no Equador que apedrejar a comitiva presidencial é um ato hostil e que revela a intenção de assassinar o presidente da República, né? Olha, o que mais nós temos aqui? Nós temos, ontem nós tivemos lá em Brasília um ato que deveria ser um ato maciço em favor da anistia do Bolsonaro, mas flopou, deu até pena dos bolsonaristas, estão falando para uma pequena multidão ou uma multidinha, como queira, tão pouca gente havia ali, né, revelando para nós aquilo que todo mundo sabe, que a tese da anistia só é importante mesmo para a família Bolsonaro. Não tem ninguém nem aí para anistia no Brasil, mais de 70% da população refutam esse tema e a extrema-direita começa, né, a ter uma noção mais acelerada do seu declínio surpreendente, porque até outro dia, até 6 meses atrás, era a extrema-direita quem dava as cartas, inclusive no jogo da opinião pública, né? Mas agora as coisas mudaram, e mudaram bastante. Bom, essas são as nossas manchetes, eu vou falar agora. Tem mais uma aqui, vocês sabiam, gente, que houve uma tentativa de constrangimento da nossa reportagem lá em Brasília por parte da deputada Bia Kicis? Essa galera fala de liberdade de expressão como se a liberdade de expressão fosse um valor supremo e absoluto, desde que não seja a liberdade de expressão dos seus antagonistas, né? Porque a deputada Bia Kicis foi questionada pela Manu Borges, nossa repórter, não gostou das perguntas e aí mandou a segurança do Senado impedir a Manu de entrar lá para cumprir o seu trabalho de repórter. Ela quer credenciada e tudo mais. Nós vamos falar sobre isso também daqui a pouquinho. Mas é mais uma vez, mais um elemento para nos dar a convicção de que a tal liberdade de expressão é apenas um pretexto para essa gente falar dos malfeitos que praticou, né? Por exemplo, é liberdade de expressão tramar um golpe de Estado. É liberdade de expressão mobilizar forças para um golpe de Estado. Mas não é liberdade de expressão plausível, né? De repente fazer perguntas para um parlamentar federal, né? Investido de mandato e tudo mais. A gente vai ver isso ao longo do programa de hoje. Mas eu vou chamar o meu amigo Alex, porque eu sei que vocês estão com saudade dele, né? O Alex virou um personagem aqui do nosso programa. Que beleza. Bom dia, Alex. Tudo bem? Bom dia, Panunzio. Bom dia, comunidade. Como vocês estão? Já entrei daquele jeito, Panunzio. Bom dia para nós.
que você tem hoje? Tá alegre, Alex? Tá com a blusa do Palmeiras aí? Não, Palmeiras não vai jogar tão cedo? essa Né, a aqui é do blusa Real Madrid. Ah, do Real Madrid, tá bom. Isso. Tô bem europeu hoje, Panuso. Então, eu tô vendo, tá bonito. Muito obrigado, igual os seus olhos. Ô, Alex, seus olhos é bom, hein? Ô, Alex, Foi deixa eu te ótimo. perguntar uma coisa. Nós estamos vendo aí a história. Hoje nós não temos nada de futebol para falar, tá? Então eu vou falar com o Alex sobre outra coisa, que é uma coisa relativa. Por quê? Nessa história da tributação pelo IOF, das fintechs e das bets, ontem na comissão especial as bets levaram melhor. Por quê? Porque os deputados resolveram não molestar as casas de apostas, os cassinos brasileiros, né? Essas empresas que adoeceram a população brasileira com a jogatina eletrônica, mas os deputados acharam que elas não têm que pagar mais nada de imposto de renda para ajudar o país a vencer as dificuldades de financiamento da dívida pública. Sim. Eu fiquei muito curioso pelo seguinte, eu não vou em estádio de futebol há muito tempo, mas eu vejo de vez em quando, eventualmente, na televisão, e aqueles telões que eles botam nas laterais só passa propaganda de bet. Hoje acho que a Bet é o único financiador, se não o único, é um dos poucos financiadores da atividade esportiva no Brasil, né? Por que as bets são tão importantes assim, hein? Elas representam um movimento econômico muito, muito, muito grande, é isso? Isso mesmo, Panuso. Lembrando, Panuso, que o Senado aprovou nesse ano uma proposta que restringe algumas propagandas de bets, porém, quando a gente assiste futebol na TV, ou até mesmo quando a gente vai lá no estádio acompanhar o time, a gente vê muita propaganda de time, de bets, nas placas de publicidade e até entrando nas torcidas organizadas, Panuso. E tem outro dado importante. Como assim entrando nas torcidas organizadas? Elas estão financiando torcidas organizadas, é isso? Isso, tem bet que patrocina a estrela organizada e no uniforme tem o logo da bet e eles fazem essas propagandas tanto nas redes sociais e até mesmo no estádio com o uniforme, Panuso. É mesmo, né? Isso. Me conta do perfil econômico. Você sabe o valor mobilizado por essas bets no Brasil hoje, não? Então, Panuso, pelo que eu verifiquei aqui na matéria que você me encaminhou antes de começar o Desperta, 240 milhões girou no ano de 2024. Bilhões, né? Bilhões. Isso. E, Panuso, tem outro dado importante que entre os maiores estádios do Brasil, 3 são patrocinados, tem os naming rights vendidos para casa de apostas, que são Vila Viva Sorte, que é do Santos, Casa de Apostas Arena Fonte Nova, lá na Bahia, e a Arena das Dunas, também patrocinada por Bet, ali no nome do estádio, Panuso. Um dado muito importante também. Bom, dinheiro não lhes falta, né? Sim. Eu vejo aqui, por exemplo, que nas estatísticas aqui que a gente tem conhecimento, o varejo está reclamando das bets, por exemplo. Por quê? Porque o dinheiro gasto com essas espeluncas aí, com esses cassinos, está tirando dinheiro do consumo das famílias, né? E são 2 milhões de brasileiros jogando ativamente aí, deslocadamente, ficando pobres achando que estão ganhando dinheiro, né? Sim. Você já apostou em bet? Então, Panuso, eu não vou mentir, às vezes eu pego, mas eu sou daquele cara que não aposta tudo. Eu pego R$ 1 e faço em 10 jogos pra tentar a sorte, sabe? Mas nunca o salário inteiro, que eu vejo muita pessoa, por exemplo, quando a gente pega transporte público, às vezes você tá lá descansando e tem pessoas jogando joguinho na sua frente e gastando o salário do mês nas bets, mas... Então me diz qual é a alegria, porque eu só vejo desgraça nessa história toda. Você já ganhou alguma coisa, não? Então, Panuso, a única vez que eu ganhei foi R$ 15, apostei R$ 1. Mas tem uma e exceção. quanto é que você já perdeu? Se eu for colocar assim uns 5, R$ 10, não é direto. Não, ao longo da... Você ganhou R$ 15, a única vez que você ganhou 15, né? E quanto é que você já acha que você já apostou, somando tudo na sua vida? Panuso, chutando alto assim uns R$ 30, eu não sou muito de apostar. Não, mas só 30? Só 30. Somando tudo? Isso é porque eu não sou de apostar. E para nos ter uma exceção, aqueles R$ 15 que eu ganhei, na casa de aposta que eu tinha apostado, você tem que ter no máximo de ganho R$ 30. Então eles deixam o dinheiro lá travado para você ficar gastando e perder. Então aqueles R$ 15 eu não ganhei. Eu perdi depois. Então... Bom, gente, então só para esclarecer, o Alex disse que ganhou, não. Na verdade ele perdeu, porque se ele jogou 30 e ganhou 15, ele gastou 15, né? Sim. Então, olha, é melhor de tudo, viu, Alex? Larga essas espeluncas para lá. Casa de apostas é feita para o dono da casa de aposta ganhar dinheiro, tá? Ninguém vai ficar rico à custa de bet, de casa de aposta, nada disso. São espeluncas mesmo para atrair o consumidor. E o consumidor vai lá na ilusão de que vai ganhar e muita gente deixa a vida lá, tá? Deixa o supermercado da casa lá,
na ilusão de que vai ganhar dinheiro. Imagina, essas espeluncas só servem para uma coisa. Assim como arma só serve para matar, bet só serve para dar prejuízo, tá? É a analogia mais adequada. E depois vamos me fuzilar. Tá comparando arma com bet? Tô. As bets são uma arma apontada para a cabeça do consumidor brasileiro, principalmente para os mais vulneráveis, né, que, movidos por essa propaganda estúpida que a gente vê em tudo quanto é lugar, estádio de futebol, na mídia convencional, essa gente vai como um rebanho atrás dessas casas de apostas e empenha lá o dinheiro do leite em pó da criança e acaba perdendo, obviamente, porque quem vai ficar com leite em pó da criança é o dono da casa de apostas, tá? Isso mesmo. E lembrando, Panúcio, que no ICL tem um documentário sobre bets muito bom lá na plataforma, então a gente recomenda para você saber como é o mundo por trás do jogo sujo das bets no mercado esportivo e tudo, Panúcio. Muito Vamos bom. nessa. Tá ótimo, Alex. Brigadão, viu? E por que eu estou falando isso tudo com o Alex hoje, gente? Porque a gente precisa mostrar exemplos concretos do que acontece. No caso do Alex, aí o Alex trabalha aqui no ICL, obviamente é um garoto muito ajuizado, não vai jogar fora o seu dinheiro. Mas vocês viram, ele por brincadeira uma vez botou 30 conto no negócio, gastou, levou de volta 15, portanto ele perdeu 15, perdeu metade daquele dinheirinho suado que ele botou lá, né? Então não faça isso, fique longe disso, tá? Jogo, gente, é igual droga, e é uma droga muito viciante, tá? As pessoas suscetíveis, elas vão acabar caindo nesse ciclo de vícios aberto pelo relacionamento com esse tipo de empresa. E são justamente essas empresas, né, que estão matando, inclusive, a atividade comercial no Brasil, que estão destruindo muitas famílias por aí. É justamente esse segmento que foi poupado ontem na comissão especial que analisa a PEC do IOF, chamada PEC do IOF, uma PEC substitutiva lá da MP, PEC nada, da MP do IOF, né? MP 1303, tá? Que chama. Desculpa que eu falando de PEC aqui, porque estou com PEC na cabeça. Bom, gente, isso posto, vamos para a meteorologia? Vamos lá, que o dia já vai longe, né? São agora 7 horas e 12 minutos. Hoje o mapa do Brasil está assim, ó, cheio de alertas de perigo potencial. Lá no norte do Brasil, principalmente nas regiões mais a oeste, nós temos informações de que há muitas chuvas lá, chuvas intensas previstas para hoje, né? Em toda essa região do norte do Brasil. E as chuvas, por conta do cavado, que é o encontro de duas frentes frias simultaneamente, nós tivemos uma mudança brusca de temperatura aqui no sudeste e em parte do sul do país. Por isso temos aqui, olha, esses alertas de chuvas intensas aqui no sul do Mato Grosso do Sul e também lá no Triângulo Mineiro, onde a seca começa a ir embora, tá? E vamos ver aqui nessa região mais ao sul, que é onde está passando a frente com mais intensidade, o que vai acontecer hoje. Olha, ela vem lá desde o Mato Grosso, passando pelo norte do Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, norte de São Paulo e região da Serra da Mantiqueira, aqui no sul de Minas Gerais. Para essa região hoje estão previstas chuvas de entre 20 a 30 milímetros por hora, somando até 50 milímetros por dia, o que não é pouca água, ventos intensos que podem chegar a 60 quilômetros por hora e inclusive risco de queda de granizo, com baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de galhos de árvore e de alagamentos, tá? Então, está aqui no mapa para vocês e nós temos outros alertas aqui, eu vou voltar para cá, porque nós temos um alerta de vento costeiro aqui, olha, no litoral do Rio de Janeiro e também no litoral do Espírito Santo, tá? Agora vamos ver as temperaturas aqui, a previsão, a condição de tempo nas cidades brasileiras. Olha, toda essa... Deixa eu diminuir aqui a tela para o mapa caber dentro dele aqui, dentro da sua página. Toda essa região verde, chuvas pesadas, né? Nessa região verde mais claro, chuvas também e chuvas que chegam até aqui, né? Nessa área amarela e sobem pelo litoral do Nordeste. Portanto, seco mesmo, só no coraçãozinho do Brasil, né? Onde a falta de umidade do ar, inclusive, continua incomodando a população. Vamos para as temperaturas. Porto Alegre amanheceu com 10, terá máxima de 21. Florianópolis amanheceu com 13 e a temperatura vai a 20 nas horas mais quentes. Em Curitiba vai variar só de 10 a 12 graus. Volta aqui, ligaram de novo o freezer curitibano. Em São Paulo, o dia começou com 13 graus, garoa, e a temperatura só vai até 17. No Rio de Janeiro, 19 de mínima e 25 de máxima. E em Vitória, 19 de mínima com 26 de máxima. Belo Horizonte, a máxima vai chegar a 29 graus. A noite também foi uma noite fresca. O dia será ensolarado com algumas nuvens. Em
Campo Grande, a temperatura vai chegar a 34 graus depois de uma madrugada fria, com 16 graus. Em Mato Grosso, a variação da temperatura vai ser de 18 a 34, chuvas isoladas na tarde. Aqui em Goiânia e Brasília, que região que o Juscelino Kubitschek chamava de deserto, né? Em Goiânia, primeiro, a temperatura vai chegar a 36 graus hoje, céu claro, pessoal de Goiânia se prepare para mais um dia de calor. E em Brasília também céu claro, com 32 graus de temperatura e baixíssima umidade relativa do ar. Em Palmas, tempo claro, 37 graus de temperatura. Já falei aqui de Cuiabá, que vai a 34, em Porto Velho a temperatura vai a 35, em Rio Branco vai a 33, em Manaus também 33, em Boa Vista 32 graus, Macapá 34, tudo isso aqui com chuva, tá, gente? Em Belém, 33 graus. Belém, que, aliás, vai ser a capital do Brasil, hein? Belém vai ser a 5ª cidade brasileira que já ganhou o status de capital por causa da COP30. O Senado aprovou ontem essa proposta, que, na verdade, é uma proposta da deputada Duda Salabert. Passou pela Câmara, agora passou pelo Senado e Belém será a capital do Brasil durante a COP30. Vamos lá, São Luís a temperatura vai variar de 25 a 33, em Teresina vai de 25 a 37, calorão. Fortaleza, que nas capitais do Nordeste, a única que vai ter um dia livre de chuva hoje é Fortaleza, onde a temperatura chega a 31, Natal, nuvens com 29, em Recife, nuvens com 30 de máxima, Aracaju, 29 graus Celsius de máxima, e Salvador, 30 graus Celsius de máxima, possibilidade de chuvinha isolada. E por fim, Palmas, Tocantins, 37 graus, calorão também, com noite quente lá, 25 graus de temperatura. Esta é a previsão do tempo e agora vamos passar ao nosso noticiário, tá? Começando por aqui, a comissão especial que analisa a medida provisória que vai pretensamente elevar impostos de alguns segmentos para financiar o funcionamento da máquina pública, aprovou por um placar apertado nessa noite, né, o prosseguimento, e hoje o assunto chega finalmente ao plenário. E se não chegar, e se não for votado hoje, se for rejeitado, o governo está em péssimos lençóis, tá? Por isso esse aqui é um dos destaques no site do ICL, o iclnoticias.com.br. O governador Tarcísio, aquele sujeito que é um piadista de péssima qualidade, que se fosse viver de fazer piada em stand-up ia morrer de fome, voltou a público para se desculpar da bobagem que falou. Vocês viram ontem aqui com a gente, né, ele falando que só ia começar a se preocupar com o problema da contaminação por metanol quando a Coca-Cola começasse a ser afetada, né? Ninguém riu, a piada foi ruim, deu ruim para o governador e ele sentiu a pressão das redes sociais e voltou atrás, divulgou um vídeo pedindo desculpas. Ele, na verdade, está tentando se livrar da roupa de insensível que vestiu quando fez essa bobagem dessa piada, né? E aí todo mundo se lembrou, né, da intempestividade verbal do Bolsonaro, quando durante a pandemia, assim como o Tarcísio, tirou sarro de quem estava sofrendo e tirou sarro da opinião pública por desprezar a comoção social que essa situação de preocupação gera. Mas aí o governador pediu desculpa, estava com cara de triste, comovido, daqui a pouquinho vocês vão ver, tá? A ofensa e o ofendido. Aqui nos outros destaques do ICL, olha só, nós recebemos uma menção honrosa por causa do documentário feito pela equipe da Juliana Dalpiva sobre o Malafaia. Quem é o Malafaia? É o cardeal Richelieu da política brasileira, tá? É o homem que financia todos os atos antidemocráticos e cuja voz de tenor tonitruante está presente em toda a cantilena golpista. E que está em maus lençóis lá no Supremo Tribunal Federal, onde a Procuradoria-Geral da República investiga se ele está por trás dessa campanha infamante de coação dos ministros da Corte, que não deu em nada, né, mas não faltaram esforços, né? Outra matéria em destaque aqui conosco é a tal da CPF dos imóveis, que é uma nova contribuição, e o reflexo disso no IPTU, que é uma coisa que incomoda e preocupa todo mundo, porque anda caro na maior parte das cidades brasileiras, né? Na área da educação, nós temos aqui o anúncio de criação de 5 mil vagas em tecnologia, nos cursos de tecnologia federais, com seleção pelo Enem, que estão sendo abertos aí pelo Ministério da Educação, tá bom?
No Paraná, o caso muito estranho de uma jovem presa porque estava stalkeando, ameaçando, estava perseguindo uma professora por lá e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E por fim, o destaque aqui é ruim para os bolsonaristas, a gente até sente muito, sente nada, a gente dá essa notícia com prazer danado. Mas olha aqui, ó, o ato em defesa da anistia flopou, né? Não foi ninguém. Tinha pouquíssima gente lá e a gente pode ver aqui, olha, a Michele falando lá na Esplanada dos Ministérios, tudo vazio, ó. Tudo vazio, vazio lá no fundo, tá vendo só? Falando para ninguém, hein, Michele? Ou seja, a população, olha, tá nem aí para essa família e para suas mazelas mais. Bolsonaro são águas passadas, tá? Aliás, os Bolsonaro, né? Eles vão voltar na eleição, tá? E já está uma confusão lá em Santa Catarina que vocês não imaginam. Não vai dar tempo de falar sobre isso hoje, mas a gente vai voltar nesse assunto essa semana, provavelmente lá na sexta-feira, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui, aparece aí na tela, Alex, fala para todo mundo o que está acontecendo. Foi com um pouquinho de atraso, mas é que tem uma notícia nova, só para dar um F5 aí pra gente informar o público também. Tem uma notícia nova que entrou do Kleber Lourenço. Porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês, quem está acordando agora, fica em vantagem, porque quando acessa o site do ICL, por volta das 7, muda toda a primeira página. Então nós temos notícia nova aqui, o Kleber Lourenço está me avisando, uma nova manchete que está aí para vocês, mesmo com alívio para a Bet, Centrão trava a MP do IOF e força o governo a adiar a votação. Sob pressão de setores que resistem à taxação de bancos, bets e bilionários, o Planalto tenta recompor a base. E vai ser um trabalho louco durante o dia de hoje, né? E a outra manchete está mantida, é a flopada manifestação de ontem lá em favor da anistia do Bolsonaro em Brasília, tá? Já vou passar, vamos começar inclusive por aqui para a gente saber o que está acontecendo de novidade lá em Brasília, porque essa MP do IOF é uma MP extremamente importante para as finanças públicas, né? É extremamente importante para o financiamento da máquina pública e para evitar o fechamento do ano com um déficit que não estava previsto, né? Um déficit que o governo pretende evitar. A manchete está aí para vocês, com alívio para a Bet, Centrão trava a MP do IOF e o governo adia a votação. Matéria do Kleber Lourenço. Sem os votos necessários para aprovar a MP 1303, o governo adiou para esta quarta-feira, último dia de validade da medida, a votação do texto que substitui a arrecadação do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras. A decisão, confirmada por integrantes do Ministério da Fazenda, veio após uma reunião de emergência no Palácio do Planalto, ontem à noite, com deputados da base aliada e membros da articulação política do governo. A reunião buscou recompor apoios diante da crescente resistência de setores do Centrão que se alinharam ao lobby de instituições financeiras e até do agronegócio, embora o governo tenha recuado, né, na taxação das letras da agricultura. Quer dizer, o interesse do agronegócio aqui foi integralmente preservado, o lobby atuou mais uma vez e como eles conseguem tudo, conseguiram mais isso. Vamos lá. Porém, mesmo com essas concessões, com a manutenção das isenções das letras LCI, LCA e redução da tributação das bets, veja só, a medida ainda enfrenta forte oposição de grupos que concentram poder econômico e influência no Congresso. Resistência que tem caráter político e corporativo. Parlamentares contrários à medida provisória alegam distorções técnicas, só que nos bastidores eles admitem desconforto em votar uma proposta que onera o topo da pirâmide financeira, enquanto mantém a ampliação da isenção do imposto de renda para trabalhador, ou seja, está doendo na consciência deles, né? Ter que, de repente, tirar um pouquinho mais de quem tem tanto para ajudar tantos que têm tão pouco, né? Quase 20 milhões de brasileiros aí que ganharam a isenção do imposto de renda porque recebem até R$5.000 por mês e a isenção parcial até R$7.350, né? Está doendo na consciência desses parlamentares que são defensores dos fortes e opressores. Segue aqui o Kleber nos explicando o contexto lá em Brasília. Diz que o impasse é simbólico. De um lado, o governo tenta equilibrar o orçamento e reduzir privilégios fiscais, e de outro, setores influentes agem para preservar ganhos e isenções históricas. Em conversa com o ICL Notícias, o deputado Lindbergh Faria, do PT do Rio de Janeiro, que é o líder do governo na Câmara, ele afirmou que o movimento contra a MP tem motivação política e repete o mesmo roteiro da crise do IOF. O que disse o Lindbergh?
estão construindo um movimento de sabotagem do país. Essa medida provisória tem tributação sobre fintechs, bancos, bets e títulos agrários. Ela tem uma capacidade de arrecadação de 35 bilhões. E estou começando a ver um movimento parecido com o do IOF, disse ele, fazendo uma referência lá para trás, né, a crise do IOF, quando essa ideia foi apresentada. A ideia de majorar o IOF para alguns setores para financiar a redução do imposto de renda para tantas pessoas, esses que ganham até R$5.000 e têm registro em carteira. Lindbergh citou nominalmente alguns dos principais articuladores da resistência. Tem participação de quem? Vamos ver se você adivinha, tá? Vou até permitir aqui, dar um tempinho aqui, para que a sua cabeça se lembre de quem é que está sempre contra os interesses populares. Nominados agora pelo Lindbergh. Vamos lá? Ciro Nogueira, tá? Alguma surpresa? Rueda, Tarcísio, Eduardo Cunha. Veja só, Eduardo Cunha nem é parlamentar e está mandando no movimento de obstrução lá em Brasília. Ele, aquele golpista que foi caçado porque mentiu sobre contas no exterior. Essa turma está tentando parar o país, disse o Lindbergh. Segundo ele, o grupo atua para inviabilizar qualquer medida que taxe bancos, grandes fortunas ou empresas bilionárias. Lindbergh disse que por mais que o relator tenha recuado nas bets, eles também não querem. Ou seja, vai ser uma batalha importante que vai ocorrer hoje lá em Brasília, né? Fontes da articulação política do governo afirmam que a reunião de terça-feira, de ontem à noite, foi marcada por apelos diretos de ministros a líderes da base para evitar uma nova derrota. A avaliação é de que o Centrão transformou a MP em instrumento de chantagem, usando o impasse fiscal como moeda de troca por emendas e cargos, o que, aliás, não muda nada absolutamente na história do parlamento, na história recente do parlamento, né? A crise remete à batalha do IOF em julho, quando o mesmo grupo articulou uma sustação dos decretos do Executivo e levou o tema ao Supremo Tribunal Federal. Na prática, o movimento impediu o governo de ampliar a arrecadação sobre grandes operações financeiras, preservando ganhos de bancos e de fundos de investimento, que são quem, de fato, manda na matilha congressual brasileira. Essa matilha que está sempre atrás de defender interesses privados, interesses corporativos, em vez de prezar por interesses nacionais legítimos, né? Segue aqui o texto do nosso grande Kleber, dizendo que agora com o MP 1303, o Planalto tenta evitar um novo bloqueio. Se essa medida não for aprovada até o fim do dia de hoje, ela perde validade e o governo então vai deixar de contar com a arrecadação estimada em 35 bilhões de reais. Agora não são mais 35, são cerca de 17, abrindo espaço para o retorno de distorções tributárias que beneficiam os setores mais ricos da economia. É incrível, né? Porque aqui a gente vê um esforço desse pessoal que é um esforço gigante quando se trata de defender os mesmos de sempre, né? Defender aqueles que já têm tanto. E aí a gente vê como é que trabalha o Congresso Nacional. E é preciso prestar sempre muita atenção aos movimentos desse pessoal. Antônio Rueda, que não tem mandato parlamentar, mas é o presidente da União Brasil, e principalmente o senador Ciro Nogueira, que o governador Ronaldo Caiado chamou de quase ex-senador, sem nenhuma importância sequer no estado dele. Mas quando o assunto é defesa dos fortes e opressores, aí sim está lá sempre o Ciro Nogueira dando o melhor de si, ou sei lá se é o pior de si, em função das piores causas, tá? E por falar em piores causas, vamos falar sobre piores comportamentos agora. O governador de São Paulo, ontem nós criticamos bastante a atitude dele, não fomos só nós, né? A internet inteira criticou. Por quê? Porque o governador de São Paulo falou uma bobagem gigantesca, fez uma piada da qual ninguém riu, pegou muito mal, teve uma repercussão gigantesca e aí apareceu ele como um cordeirinho na internet, falando sobre a sua declaração e o seu sincero arrependimento por ter demonstrado a sua total falta de empatia para com o sofrimento popular. Isso tudo faz referência à crise do metanol, né? Justamente onde? O governador do estado, onde o problema eclodiu e onde o problema é cada dia que passa mais grave e evidente, né? Vamos ver aqui a manchete no site do ICL. Olha, Tarcísio se desculpa por brincadeira com Coca-Cola em meio à intoxicação por metanol. Disse aqui que admitiu que a brincadeira não cabia diante da gravidade do que está acontecendo.
Para refrescar a sua memória, se você não viu, eu pedi para o Alex e para o Anderson aqui, que estão na minha retaguarda aqui, para pegarem o vídeo de ontem, e depois o vídeo de anteontem, aliás, e depois o vídeo de ontem, que é o governador se arrependendo. Vamos ver primeiro o que disse o Tarcísio. Roda para nós, Alex, por favor. No dia que começarem a falsificar a Coca-Cola, eu vou me preocupar. Ainda bem que ainda não chegaram nesse ponto, né? Não, Coca-Cola até aqui não. E a minha é normal. Além de péssimo gosto de usar, né, uma situação grave dessa para fazer troça do pavor que se infunde nas pessoas, o governador não se deu conta de ninguém riu da piada. Só foi chegar assim, à conclusão de que ele tinha sido absolutamente grosseiro muitas horas depois, quando a internet começou a cair de pau sobre essas declarações dele, né? Já era tarde, o prejuízo estava contabilizado, mas aí o Tarcísio se saiu com essa aqui, como vocês vão ver agora. Bota para nós, por favor, Alex. Acabei fazendo uma brincadeira para descontrair a coletiva que foi muito mal interpretada e que, de fato, não cabia naquele momento em face da gravidade do que vem acontecendo. E é por isso que eu peço perdão. Perdão às famílias que sofrem por terem perdido entes queridos, aos comerciantes que estão vendo seus negócios sofrerem, aos que dão duro, ao público que quer uma ação firme do Estado, que quer segurança. Não tenho compromisso com o erro. Nosso compromisso é com as pessoas, é resolver a crise, é dar tranquilidade às famílias. Não é a primeira vez que eu venho aqui pedir desculpas, não será a última. Estou ciente das minhas limitações, das minhas falhas. Eu sei que o arrependimento não vai apagar o passado, mas ensina. E vai nos ajudar na construção de um caminho que queremos e estejam certos que nós vamos continuar dando o nosso melhor. Tomara que não continue contando piada, né, governador? Porque a sua função não é de ser piadista, muito menos piada de péssimo gosto como essa que Vossa Excelência contou aí, né? Agora, com relação ao desprezo pela vida, mais do que em palavras, né, em atos a gente pode entender como esse governador preza mesmo, está muito preocupado com segurança das pessoas, porque ele mantém um assassino, né, Derrite, na Secretaria de Segurança, um apólogo do assassinato na ação policial, que ontem, em um evento em uma academia de polícia, falando para a tropa dele, de novo voltou a valorizar o policial que mata em serviço. O apólogo do homicídio, do assassinato policial, Guilherme Derrite, secretário de Segurança, tão decantado aí, falando até que estão falando aí que se o PL, né, o PL falando que se o Tarcísio for candidato a presidente, ele, Derrite, será o candidato a governador. É como entregar a cabeça do cidadão paulista para um algoz violentíssimo, né? Só para lembrar quem é Guilherme Derrite, esse secretário pelo qual o governador é tão carinhoso, né, com o qual ele tem, né, se colocado publicamente assim como, né, um homem que marca pela vontade de acabar com a criminalidade, acabando com a criminalidade mesmo, neutralizando, que nem diz o Derrite, né? Esse é o homem que a gente usa para entender o governador, quer dizer, o desprezo pela morte de quem consumiu bebida contaminada por etanol no estado dele não é menor do que o desprezo por aqueles que a polícia dele mata sem motivo nenhum, tá? Só pelo gosto, pelo assassinato. Vamos lá, gente, o que diz aqui a matéria para nós, para a gente encerrar esse assunto aqui? O governador de São Paulo divulgou um vídeo em que pede desculpa, você acabou de ver aí. Na segunda-feira ele cometeu aquela piada horrorosa, né? A declaração foi feita num momento de grande preocupação com o avanço das investigações, repercutiu muito negativamente. E aí vem o Tarcísio dizendo, eu errei, acabei fazendo uma brincadeira para descontrair a coletiva, foi mal interpretada. Governador, o senhor realmente é um péssimo piadista, é melhor não tentar mais fazer gracinha, porque não vai dar certo, tá bom? Gente, o ICL, vocês acompanharam aqui, nós temos uma produção de documentários, aliás, amanhã vai ser lançado aqui o segundo documentário da série de viagens internacionais do Eduardo Moreira. Ele já fez o Vai para Cuba, Eduardo. Amanhã você vai saber o que é Vai para Argentina Carajo, que está aqui no seu vídeo. Olha, esse documentário, como todo o trabalho que o ICL faz, ele tem que ser divulgado nas redes sociais para que as pessoas possam saber da data e da hora e possam assistir. Dessa vez houve uma grande dificuldade por parte do nosso pessoal de marketing aqui em fazer a promoção publicitária desse documentário. Por quê? Porque tanto a Meta quanto o Google
entenderam que era propaganda política. Sabe por quê? Porque falava de Javier Milei, que é o queridinho da extrema-direita mundial. Eduardo Moreira pegou a equipe aqui do ICL, a Juliana Baroni coordenou esse trabalho, dirigiu esse trabalho, foi lá para a Argentina para tentar destrinchar o que é que está por trás da imagem de Javier Milei, o homem que virou, assim, o bibelô da extrema-direita global e que é apresentado como se fosse um santo milagreiro capaz de mitigar problemas da economia argentina, que ainda continuam presentes e têm sido agravados durante a gestão dele, né? Com a maior quebradeira da história, com o empobrecimento de metade da população e outras coisas. Mas aí ficam duas visões para o mundo, né? A visão do lado progressista do problema, que é a que enxerga a destruição estrutural que está sendo provocada por esse homem. E tem a outra visão, que é a visão da direita, que acha que esse anarcocapitalista está fazendo com a Argentina aquilo que o mundo precisava fazer em todos os lugares, que é acabar com o Estado que tem alguma finalidade social e inaugurar um tipo de Estado que só serve para engordar milionário, que é o que está acontecendo lá na Argentina, né? E, bom, eu estou falando isso tudo por quê? Porque os documentários do ICL são grandes obras de investigação jornalística e, não raro, recebem reconhecimentos importantes, como, por exemplo, o prêmio Vladimir Herzog, né? Está aqui na manchete do nosso site que nós acabamos de receber uma menção honrosa pelo podcast Império Malafaia, do prêmio honroso, do Vladimir Herzog, né? É um prêmio extremamente importante e honroso. Vou ler aqui um trechinho da notícia para vocês, só para vocês saberem e para se sentirem estimulados a assistir o documentário de amanhã, tá? Amanhã às 8 da noite. Vamos lá. A primeira temporada do podcast No Alvo, que é o original do ICL, sob título de Império Malafaia, recebeu menção honrosa na categoria áudio no 47º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog. A escolha dos vencedores se deu nesta terça-feira. O vencedor da categoria 5, por 5 votos a 4, foi Dois Mundos, do jornal Folha de São Paulo. A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 27 de outubro, em São Paulo. E em maio, o ICL Notícias publicou esse podcast, que faz parte de um projeto que também tem um documentário, como eu falei, e um especial multimídia publicado no site do ICL Notícias. Essa série tem foco na construção do patrimônio político e financeiro do pastor e ativista Silas Malafaia, que, como você sabe, é líder da AVEC, né, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a ADVEC. A vida financeira do pastor foi investigada pelo Igor Melo, apresentador do podcast, que atuou sob coordenação da Juliana Dalpiva, nossa repórter. No projeto também participaram Cristiano Botafogo, Gabriel Varela, Camila Mercatelli, Paula Vilar, Helenilce Boltari, Éder Ribeiro, Fred Lopes, Estela Nasrini, Amon Medrado e João Brise, tá? Então está aqui o registro de que nós fizemos por merecer, fizemos bonito lá no prêmio oferecido aos melhores trabalhos de investigação jornalística do país, né? O prêmio Vladimir Herzog. Vamos lá, CPF dos imóveis, você sabe o que é isso? Esse é um assunto que está dentro do escopo da reforma tributária, né? Tem gerado preocupações. Tecnicamente, o nome disso é uma sigla, chama CIB, né? Que deve impactar o IPTU. Vamos saber o que é a tal da CIB? Matéria da Folha Press no nosso site. Previsto na reforma tributária, o CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, apelidado de CPF dos imóveis, tem levantado dúvidas acerca do seu impacto sobre o valor do IPTU, que é o imposto cobrado sobre a propriedade de imóveis, né, terrenos e prédios. Reforma tributária brasileira altera a forma de cobrança de imposto sobre imóveis a partir de 2026 e as principais mudanças previstas nesse caso, segundo o governo federal, não estão na fórmula de cálculo do IPTU, mas na digitalização e na integração em um único sistema de informações sobre propriedades que hoje ficam espalhados nos bancos de cartórios, prefeituras e da Receita Federal. Mudança na dinâmica de processamento de informações sobre imóveis tem gerado receio em proprietários. No início do mês, o Comprova identificou publicações nas redes sociais que revelam dúvidas e desinformações sobre as mudanças. E para esclarecer o que deve mudar e se o valor do imposto pode efetivamente aumentar, o projeto consultou o advogado tributarista Bruno Gonçalves e também informações da Secretaria Municipal de Fazenda de São Paulo e da Receita Federal. Esse novo sistema pode gerar reajustes dos valores do IPTU
porque o valor de referência para os imóveis passa a ser o valor de mercado, que levará em conta as atualizações dos dados enviados pelos órgãos públicos ao novo sistema. O que é o tal do CPF dos imóveis, o que é o tal do cadastro. A reforma não altera a fórmula de cálculo. A conta continua sendo sobre a multiplicação do valor venal, que é usado como base de cálculo para o IPTU pela alíquota do imposto. A grande mudança está na forma como o valor venal vai ser apurado, a partir da criação de dois novos sistemas. Um é o SIB e o outro é o SINTER, que é o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais. Esses dois sistemas buscam modernizar todo o sistema de tributação. E a ideia é de que a atualização ajude a dar mais transparência e agilidade na coleta de informações sobre propriedade, segundo explicação do governo federal. A CIB funcionará então como uma espécie de CPF dos imóveis no país. E pelo cadastro será atribuído um código de identificação único a cada propriedade. O Sinter integrará, por meio da plataforma da Receita Federal, dados do CIB com os de cartório, prefeituras e outros órgãos. Isso permitirá um monitoramento quase em tempo real das transações imobiliárias, né? E aqui a reportagem vai tratar sobre a implicação disso no aumento do IPTU, porque há realmente uma mudança importante, né, na maneira como se faz o cálculo do imposto devido. Ela explica o seguinte, que com a implementação desses dois novos sistemas, a tendência é de que o valor venal se aproxime cada vez mais do valor efetivo de mercado, ou seja, fique mais próximo do preço real pelo qual o imóvel é vendido. Antes da reforma tributária, esse valor variava a depender do órgão responsável pelo cálculo e, no caso das prefeituras, por exemplo, que não costumavam atualizar esse valor venal regularmente, o IPTU cobrado acabava sendo defasado, porque a base de cálculo era defasada. Com o novo sistema, virá um único valor venal para cada imóvel. Isso traz mais segurança jurídica, segundo especialistas ouvidos aqui pelo site Comprova, mas também significa que a atualização dos valores será mais frequente. Isso porque os prefeitos, né, eles costumam manipular essa questão dos valores venais e acabam corrigindo a planta dos valores venais só quando não há eleição, porque eles temem que o eleitor seja refratário a renovar o mandato dos políticos, justamente por causa dos aumentos do IPTU, que tanta controvérsia geram, né? Gente, vamos seguir aqui para o próximo assunto. O próximo assunto é sobre a história daquela estudante que stalkeou uma professora durante quase metade de um ano, né? Fez ameaças à professora e acabou sendo presa por isso lá no estado do Paraná. Vamos ver do que trata essa história? Olha só, é uma jovem de 18 anos. Ela foi presa ontem por suspeita de perseguir e ameaçar por 5 meses uma professora que dava aula para ela em uma escola de Ponta Grossa, no Paraná. Essa jovem perseguiu a professora durante 5 meses. A perseguição começou em maio deste ano e, nesse período, a suspeita criou perfis falsos e fez ameaças à integridade física da vítima e dos familiares dela. A motivação seria o fato de a vítima ter assumido a função de outra professora de quem a suspeita gostava. Só por isso, tá? Ela foi substituir a professora dessa jovem e acabou entrando nesse circuito aqui de perseguição, né? A suspeita primeiro criou perfis falsos com o intuito de defamar a nova professora. Segundo a investigação, a aluna também divulgou dados pessoais, divulgou fotos e até imagens do carro utilizado pela vítima, além do endereço residencial dela. A jovem passou a fazer ameaças de morte contra a professora e contra familiares dela, incluindo a filha de 16 anos da vítima. Em várias ocasiões, a suspeita passava repetidas vezes de motocicleta em frente à casa da docente em atos de intimidação, né? E a polícia também afirma que ela chegou a arquitetar um plano de sequestro da professora. A autora confessou ser a responsável por todas as ações, nas quais, de forma ainda mais grave, revelou ter um plano para sequestrá-la, disse o delegado Fernando Vieira. Olha, gente, que drama isso, né? Isso é só mais um dos aspectos da vida do professorado do Brasil, que não é fácil, né? Com a autoridade cada vez mais minada e com a perspectiva de controle sobre os alunos reduzida muito por conta de influência, inclusive, das redes sociais. E a gente vê que os alunos, né, começam a fazer uso desse tipo de ferramenta
pelas razões mais banais. Como é que uma aluna persegue uma professora porque substituiu outra? Né? Não havia nenhum problema pessoal, pelo que se conhece, nessa relação específica dessa aluna com a professora dela. Bom, gente, dito isso, vamos falar um pouquinho agora sobre a tentativa dos bolsonaristas de fazer uma manifestação importante ontem e que falhou, fracassou de maneira definitiva. Vou pedir para o Alex colocar para nós um vídeo aqui que eu peguei na internet, para que a gente possa ver como é que foi, sabe? Porque os bolsonaristas estavam aí ontem tentando disfarçar o fracasso dessa iniciativa, publicando fotos, né? Fotos muito fechadas. Mas logo aqui na capa da nossa matéria no site do ICL, você pode ver aqui, olha, Michele Bolsonaro falando, foi o ápice do movimento de ontem, né, dessa manifestação de ontem, e lá embaixo meia dúzia de gatos pingados, né? Agora vamos ver como é que os bolsonaristas viam essa história toda de cima do caminhão que abriu essa mini passeata de apoio à anistia. Roda para nós, por favor, Alex. Pequeno no tamanho, mas gigante na competência. Ele é Eros Bianchi! Levanta essa bandeira, verde, amarela, azul e branco, jamais será vermelha. Você viu, né? Não encheu nem ali a frente da Catedral Ecumênica de Brasília, o ato fracassado da anistia, em favor da anistia. Tem outro vídeo, bota para nós aí, por favor, Alex. Então vamos ver de outro ângulo a mesma coisa. Levanta essa bandeira, verde, amarela, azul. Vamos fazer uma imagem bonita aqui agora, vamos fazer uma imagem bonita. O DJ vai soltar a música lá. Eu quero ver todas as mãos para cima nesse momento. Lógico que quem está segurando a bandeira vai continuar segurando. Mas com a outra mão, vamos demorar. Todo mundo levanta. Você viu Nicolas, Flávio, né, Michele, todo mundo, mas não adiantou, não deu público, flopou, né, tinha meia dúzia de gatos pingados ali. Enfim, e a reportagem no nosso site sobre essa manifestação diz o seguinte, olha, a pauta da anistia voltou a naufragar nesta terça na Câmara. A oposição tentou promover um ato em Brasília, uma caminhada em defesa da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, só que a mobilização, como você viu aí, fracassou. O evento, que pretendia mostrar força política e pressionar a presidência da casa, teve baixa adesão e terminou esvaziado. O fiasco repercutiu mal entre parlamentares que até então demonstravam alguma disposição em retomar o tema. Segundo deputados que acompanhavam as manifestações, as movimentações, o clima era de desânimo e a leitura majoritária foi a de que o texto dificilmente voltará à pauta nas próximas semanas. Membros da articulação política do Palácio do Planalto avaliam que o esvaziamento do ato sepulta, ao menos por hora, a tentativa de ressuscitar o projeto. Sem base, sem adesão e com rejeição crescente até entre aliados, o tema perdeu o fôlego, resumiu um interlocutor ouvido pelo ICL Notícias. Portanto, é isso, flopou mesmo o ato dos bolsonaristas. Bom, gente, ontem lá no Congresso Nacional, os bolsonaristas nervosos por causa dessa história da anistia flopada, né, por causa das derrotas todas, e ontem eles tentaram cercear o trabalho da Manu Borges, a nossa repórter aqui. E foi uma coisa meio selvagem, sabe por quê? Porque a Manu é repórter, tem credenciamento no Comitê de Imprensa do Senado e estava lá cumprindo seu dever de ofício. O que ela fez que justificou um pedido da Bia Kicis para que ela fosse retirada de lá? Fez perguntas, que é o que faz um jornalista diante de uma autoridade da República. Estou com a Manu aqui na ponta da nossa linha, deixa eu falar com ela. Bom dia, Manu. O que foi isso, meu Deus? Eu fiquei tão chocado quando eu vi seu vídeo ontem, viu, Manu? Que absurdo quererem impedir você de cobrir a sessão porque você fez perguntas para a Bia Kicis, é isso? É isso, Panuzzi, ótimo dia, todo mundo aqui conectado no Despertar. Ela se sentiu constrangida, nem disse que eu a agredi, que eu a insultei, mas por constrangê-la, por refutar fake news, porque ela veio despejar uma série de fake news e, claro, como um bom jornalista, a nossa missão é rebater com checagem, com fatos, desinformação. E foi isso que eu fiz. Ela começou a falar uma série de notícias falsas, dizendo que a maioria da população é favorável à anistia, e aí eu trouxe dados. Ela veio dizer que os artistas, os intelectuais são pagos para
para defender censura. Eu disse que não era bem assim, porque, na verdade, eles são contra anistiar criminosos. Ela veio dizer que eles foram bancados pela Lei Rouanet para estarem naquelas manifestações grandiosas. Mais uma vez eu disse, não é assim que funciona a Lei Rouanet, deputada. E com muita calma, com muito respeito, só que ela ficou indignada. E aí veio pedir para os seguranças barrarem a minha entrada na CPMI. Só que, claro, eu disse que não iria aceitar aquilo, que eu iria fazer uma denúncia formal e depois ali de ter um mini bate-boca com a segurança, eles realmente entenderam que não poderiam barrar a minha entrada na CPMI, viram o meu crachá. Eles sabem que eu trabalho no Congresso nessa cobertura há mais de 20 anos, então eles falaram, não dá para impedir que a Manuela entre na CPMI. Eu só não registrei uma ocorrência contra a deputada porque tudo se resolveu. Ela tentou barrar, ela que nem senadora é, e inclusive ela minimizou aí, veio dizer que o trabalho do Senado não importava quando eu perguntei sobre a possibilidade do Senado enterrar uma possível dosimetria que possivelmente poderia ser aprovada na Câmara dos Deputados, o que já é completamente descartado, segundo as minhas apurações. Haja visto esse fiasco que foi a manifestação de ontem, reuniu aí menos de 2.000 pessoas, a gente viu até o Nicolas Ferreira num vídeo pedindo para as pessoas se amontoarem, ficarem apertadas para ele tentar fazer uma foto mostrando que havia um público razoável, só que não. Mas a gente vê que é isso, uma tentativa de intimidar o trabalho dos jornalistas independentes, livres, só que não colou. Por isso que eu não fui fazer uma reclamação formal, porque os próprios seguranças, a chefia dos seguranças, entendeu que não poderia cercear o meu trabalho. Ô Manu, o que você perguntou para ela que ela ficou tão ofendida? Foi isso, se essa dosimetria tinha apoio para ser votada, se teria adesão do Senado Federal. Ela falou, não, o Senado não importa, a gente tem que focar só na Câmara dos Deputados, como se uma casa não dependesse da outra para legislar, para aprovar uma lei, como se a Câmara pudesse atuar de forma independente e sozinha, sendo que são casas conjugadas, ou seja, a deputada precisa realmente voltar a estudar como é que se dá o processo legislativo, porque parece que ela não entende como é que funciona a aprovação de leis. Uma lei que ela defende com unhas e dentes e que sem o apoio e a parceria do Senado não avança, como a gente viu acontecer com a PEC da bandidagem. Muito bom. Manu, algum prognóstico para a votação da PEC 1303, da MP 1303 hoje, por falar nisso? Não. Então, a gente esperava que ontem a Câmara, o plenário da Câmara, já desse início à votação, porque caduca hoje, ainda tem que passar também pelo plenário do Senado. Foi uma votação muito apertada na comissão mista, a diferença de 1 voto. Agora, o que eu apurei nos bastidores é que existe uma força para tentar derrubar, assim como foi a MP com a alta do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, o agronegócio ainda tenta sim derrubar e impor essa derrota ao governo. A gente vai acompanhar, então não teve nenhum pronunciamento do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. A expectativa era de que ontem à noite tivesse início pelo menos a discussão em plenário e isso não aconteceu. Eu procurei hoje nos sites de notícia, fiz uma varredura, não vi nenhuma informação sobre a hora que estaria marcada a votação dessa medida provisória que amplia a tributação do imposto de renda sobre aplicações financeiras. Agora eu quero só resgatar uma outra história, Panúzio. Você na época devia estar aqui em Brasília também, cobrindo o Congresso Nacional, que eu lembro de você aí dessa época, quando o senador Renan Calheiros era presidente. Ô Manu, desculpa te interromper, você não vai fazer igual o Lula e dizer que você era estagiária quando eu já era jornalista, né? Há muito tempo aí no Congresso Nacional. Não. Não, seria uma desfeita. Não, eu já era jornalista. Eu sou, né, macaca velha, Panúzio. Não, mas no caso do Lula é mentira, é fake news mesmo.
Fala, Manu. Não, então, na época que o Renan era presidente do Senado, não sei se você lembra, ele chegou a usar o avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, para ir ao casamento da filha de um outro senador em Trancoso. E aí teve um debate, uma polêmica, porque ele estaria usando ali dinheiro público para fazer uma viagem que não era política, era de interesse pessoal dele. E na ocasião também o presidente da Câmara, eu até esqueci o nome dele, ele usou também o avião da FAB para ir a um jogo de futebol, levou a família, pegou muito mal e ele devolveu o dinheiro dessa corrida, né, do combustível usado pelo avião da FAB. E aí eu fiz uma pergunta para o Renan, para o então presidente. E falei, presidente, é ético, é moral usar o avião da Força Aérea para fazer uma viagem de interesse pessoal? Ele ficou indignado, mas se manteve em silêncio, fez aquele olhar matador. Se fosse ali no Pânico, iriam botar aquele raiozinho ali para me trucidar. Mas eu insisti na pergunta, apertei e ele não respondeu, ficou calado. Sabia que iria pegar muito mal se ele me xingasse, se ele me ofendesse, mas claro, dentro dele eu acho que tinha essa vontade sim de me esganar, de apertar meu pescoço. Deixa e aí não. Depois uma jornalista que até trabalha no Senado, na Rádio Senado, falou, Manuela, mas você não tem medo? O Renan, ele é vingativo, hein? Ele vai pedir a sua cabeça. E eu realmente fiquei até preocupada. Falei, ai meu Deus, será que eu vou perder meu emprego? Só que não teve nenhum tipo de retaliação. Ele não impediu que eu continuasse ali trabalhando na cobertura do Senado Federal, isso ele sendo presidente de uma das casas. Então, uma deputada de baixo clero tentar interferir, né, no Senado Federal, ela que desqualificou inclusive o trabalho dos colegas, não seria possível, por isso que eu não dei seguimento aí a essa reclamação, a essa denúncia na mesa diretora, na Secretaria-Geral do Senado. Muito bom, Manu. Olha, então, bom trabalho para você. Realmente, assim, é um paradoxo, né? Ver essa gente aí defendendo, sabe, uma liberdade restrita de expressão, por exemplo, para planejar golpe de Estado. E quando vem uma jornalista séria e correta, cumprindo a sua função, que, inclusive, entre outras coisas, é a de desmentir informação falsa, né? Aí dão esse piti. Ah, segurança, tira daqui a Manuela Borges, não deixa ela trabalhar, não. Vai para você ver o que vai dar. Valeu, Manu, um beijão para você, bom trabalho. Daqui a pouquinho você está no N1, né? Exatamente. Ótimo trabalho, só lembrando que essa é a missão do jornalista profissional, né? Checar informações e trazer fatos. Exatamente. Ótimo Muito dia. Bem. Um beijo, Manu, obrigado para você, viu? Gente, olha, antes de terminar, preciso informar aqui para você, saiu mais aqui uma rodada da Genial Quest. E tá claro aqui, olha, matéria aqui no portal CGN, cresce a rejeição à anistia, a maioria contra reduzir as penas dos condenados. Vou ler aqui para vocês um trechinho, porque o tempo vai ser curtíssimo, né? 47% dos entrevistados são contra qualquer tipo de perdão. 8% manifestam a vontade de ver medidas que melhora a situação apenas dos manifestantes, né? E 35% ainda defendem anistia para todos os envolvidos. Portanto, é muita gente, é um terço da opinião pública. Desaprovação também alcança o projeto da dosimetria do Paulinho da Força, que propõe reduzir penas impostas aos condenados e conta com o envolvimento de quem? Temer e Aécio, além do Paulinho da Força, que se prestou a esse papel. De acordo com a pesquisa, 52% dos entrevistados são contra a proposta porque consideram que as punições foram justas e 37% são a favor, alegando que as sentenças aplicadas foram excessivamente duras. 63% se posicionaram contra a PEC da blindagem, ou seja, 2 em cada 3 entrevistados, né? Aquela que limitava a atuação do Supremo Tribunal Federal e do Ministério Público quando o envolvido fosse um detentor de mandato eletivo, um parlamentar. A PEC foi aprovada pela Câmara dos Deputados, mas, como você sabe, foi atropelada pelo Senado depois que derrubou para sempre essa medida, né? E olha, tem mais uma coisa dessa pesquisa aqui, eu não vou ter tempo de fazer, mas pela primeira vez nos apontamentos do Instituto Quest para o Banco Genial, o presidente Lula aparece mais aprovado do que reprovado, tá?
Quer dizer, dando continuidade, dando continuação a essa sequência de constatações sobre a melhora da popularidade do presidente Lula, que 6 meses atrás estava nas cordas, né? E de repente renasceu com uma energia renovada, tá? Vem aí o N1, onde todos esses assuntos vão estar sendo discutidos com mais profundidade do que a gente consegue fazer aqui nessa primeira hora do dia, e eu espero que você tenha uma boa manhã. Mas antes de ir embora, vou repetir para você o convite, é amanhã, então hoje você tem que pegar o seu convite aqui no despertaicl.com.br para o lançamento do documentário Vai para a Argentina, Carajo, do Eduardo Moreira, Juliana Baroni e equipe do ICL, desmontando o mito Javier Milei, que a direita mundial vende como se fosse um prodígio de economia, mas que está levando o país dele a uma derrocada que, olha, nem a história tumultuada da Argentina registra lá para trás, tá bom? Então, bom dia para vocês, obrigado pela audiência, amanhã estamos juntos, 7 da manhã, e hoje eu, mais uma vez, vou apresentar o mercado e investimentos no lugar da Débora Maganha. Tchau para vocês, bom dia para todo mundo e até já ou até amanhã. Valeu. Se você gostou de Vai Pra Cuba, Eduardo, eu tenho um convite imperdível para você. Aquele foi meu primeiro filme como diretora, exibido no Festival de Havana e premiado no Festival de Cinema de Los Angeles. Um documentário que percorreu o mundo, mostrando a realidade de um povo. Agora, nós vamos para a próxima produção. Vai pra Argentina, carajo! Eu, Juliana Baroni, Eduardo Moreira e Fabian Restivo vamos revelar o que está realmente acontecendo na Argentina de Javier Milei. Uma realidade que precisa ser escancarada para o mundo. A estreia internacional acontece na quinta-feira, 9 de outubro, às 20 horas, em uma exibição online especial. Eu quero muito que você assista com a gente.